Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical aqui do campo de Joinville. Temos como nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e é também o vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Também nós temos como nosso pastor vice-presidente, pastor Eliseu Melfior, e também o nosso coordenador geral do departamento da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando um novo trimestre, né? Neste segundo trimestre, estamos estudando homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E agora já estamos na lição número 2, onde estaremos estudando no domingo, dia 12 de abril de 2026. O tema desta lição fala sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus. O nosso texto áureo encontra-se em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. A nossa verdade prática diz assim: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Esta é a nossa verdade prática. Nós temos a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Gênesis capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 18. Esta lição, ela vai trabalhar então, como já mencionei, né, no tema A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Importante entendermos, né, sobre as promessas. As promessas de Deus podemos dividir em promessas condicionais, né, que precisa de uma condição para ser realizada, algo que nós precisamos fazer para que a promessa se cumpra. Essas são chamadas promessas condicionais. E as promessas incondicionais. Não exige condição para que se cumpra. E essa promessa que Deus fez a Abraão é uma promessa incondicional. Por isso que a gente vê, na verdade prática, a seguinte frase: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Né? Não tinha condição nenhuma para que ela se cumprisse, bastasse, né, a própria promessa de Deus, como foi feita pela sua soberania. Ele escolheu Abraão e fez uma promessa. E o outro tema importante que nós vamos trabalhar nesta lição é a fé. A fé de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, né? Ele foi provado na sua fé e em cada prova ele venceu, foi aprovado, né? Então ele é conhecido como o pai da fé. Nós vamos tirar lições aqui dessa biografia de Abraão, né? Abraão com relação a promessas e a fé. Nós temos também nessa lição 3 objetivos. E é importante o professor sempre atentar para esses objetivos, que cada objetivo ele diz o que você deve alcançar em cada tópico, né? Por exemplo, o objetivo número 1, ele diz apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. Então, o tópico número 1 vai trabalhar sobre isso e você tem que alcançar esse objetivo. O tópico número 2, ele tem o segundo objetivo, enfatizar as consequências das nossas escolhas. E aqui é algo que o professor pode aplicar na sua classe, deve aplicar, né? Como está as nossas escolhas? Será que estamos sofrendo alguma consequência de escolhas precipitadas, escolhas erradas, escolhas que não buscamos a direção de Deus e hoje podemos estar sofrendo alguma consequência, né? E o terceiro tópico e o terceiro objetivo é mostrar os altares erguidos por Abraão a Deus. Abraão ergueu 4 altares em diferentes cidades e cada altar ele tem um ensinamento para nós, né? Momentos difíceis, momentos felizes, momentos desafiadores, mas em todos os momentos Abraão confiava em Deus e adorava a Deus.
né? Altares significa comunhão com Deus. E também nós podemos tirar lições e aplicar isso para os nossos alunos, né? Uma pergunta já para iniciarmos a nossa lição, né? E você pode fazer isso com seus alunos, e você que está nos acompanhando pode responder aqui nos comentários, né? Você busca a orientação de Deus antes de tomar decisões e fazer escolhas? Você tem buscado a orientação de Deus? Você tem buscado, né, a direção de Deus nas suas escolhas? Nós podemos destacar aqui algo importante como subsídio, né, que antes de tomarmos qualquer decisão, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, orar. É imprescindível que o crente busque na oração a direção, né? Então, a primeira coisa que precisamos fazer antes de tomar uma decisão é orar. A segunda coisa é analisar. Analisar os prós, os contras, analisar antes, não ser precipitado, né? Observar quais são as consequências daquela escolha. E a terceira coisa que nós precisamos fazer antes de tomar uma decisão, esperar o tempo certo, né? Esperar a hora certa. E tudo isso envolve comunhão com o Espírito Santo. Tudo isso envolve, né, a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Tanto orar, quanto analisar, quanto esperar para tomar a decisão correta e que ela nos traga consequências que sejam bênçãos para nossas vidas. Amém? Você acredita nisso? Glória a Deus. A palavra-chave é promessas, né? Então nós vamos ver nesta lição aqui, Abraão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abraão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. E depois de um certo tempo, eles foram ao Egito. Quando a Bíblia fala descer ao Egito, o Egito significa espiritualmente o mundo, subir a Canaã significa, né, estar na direção de Deus, e a gente vê a questão de subir e descer, né, que a Bíblia menciona. Então, Abraão, ele desceu ao Egito, sofreu ali, passou algumas dificuldades, e depois retornou a Canaã de novo, e foi abençoado, e ali ele adquiriu propriedades, ficou rico, até chegar um tempo que ele teve que se separar do seu sobrinho. E aqui nós entramos no tópico número 1 da lição, que fala: Abraão volta do Egito para Canaã. E o primeiro subtópico trabalha aqui contenda entre os pastores. A Bíblia registra, e a lição aqui do pastor Elinaldo Renovato, este trimestre é o comentarista, ele aborda aqui sobre a contenda que houve entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Os dois prosperaram, cresceram. Chegou um tempo que os pastores começaram a brigar por pastagem. E aí gerou conflito entre família. A primeira coisa a ser observada é que Deus havia mandado Abrão sair da sua terra e da sua parentela, né? Então, se nós observarmos, havia uma ordem de Deus para ele se afastar da sua parentela, porque Deus queria trabalhar com Abraão. Deus queria lapidar a sua fé. Mas, provavelmente, Ló era um sobrinho muito querido, né? E Abraão queria também, levou ele junto. Mas chegou um tempo que teve que se separar. Até por causa da bênção que era com Abraão, Deus abençoou Ló também. Ele também ficou rico. Mas chegou um tempo que os próprios pastores começaram a ter uma contenda entre eles, e aí eles tiveram que se separar, né? É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abraão que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela. Tem coisas que é só para nós, né? E a gente tem que entender isso e seguir à risca, obedecer à direção de Deus em todas as coisas. Isso trouxe uma consequência. Entramos no segundo subtópico, Abraão e Ló se separam. E aqui o comentarista traz, né? Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa, que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir,
Se ele optasse pela esquerda, Abraão seguiria para a direita. Se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Vejam só, Abraão tinha todos os requisitos para exigir a primeira, ser o primeiro a escolher, né? Era o mais velho, era o dono da promessa, mas mesmo assim ele deu essa prioridade ao seu sobrinho. A gente vê muitas vezes na nossa família, quando a gente está ensinando os nossos filhos, né, a não pegar o primeiro bolo, porque o primeiro bolo geralmente é o melhor, o que tem mais recheio. E a gente sempre ensina, né, as crianças, não, deixa primeiro para os mais velhos. Mas talvez Ló não teve esse ensinamento. E ele mesmo gostou da ideia de ser o primeiro a escolher. Mas daqui também entendemos, de outra forma também, como o patriarca Abraão, ele demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos. Como é importante entendermos isso também, e vemos aqui Abraão agindo pacificamente, né, sendo um pacificador, sendo um promotor da paz, não querendo conflitos entre os familiares. Poderia ele ter dito, não, a promessa Deus fez para mim, eu te trouxe, né, para te ajudar, você já está sendo abençoado por quem veio comigo, deixa eu escolher primeiro. Tinha tantos argumentos que Abraão poderia utilizar aqui, mas ele não fez isso, porque ele entendia que a promessa estava nele, não nas coisas, não na vista, não na aparência. E Ló já não tinha essa mesma visão espiritual. Abraão sabia que a bênção estava com ele e não em coisas, né? E outra pergunta que nós podemos fazer aqui para os nossos alunos: como você resolve seus problemas? Quando temos alguma dificuldade, algum problema entre a família, com o sobrinho, né, com familiares, como resolvemos? Como temos resolvidos os nossos problemas? Né? Exigindo os nossos direitos, brigando. Tem gente que briga por herança, filhos brigando por herança. Não, aquele pedaço da terra melhor é meu, eu tenho mais direito. Ou seguimos o conselho de Abraão, né, de entender que aquilo que Deus tem para nós vai vir de qualquer maneira, né? Aqui, Romanos 12, versículo 18 diz: se for possível, quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Como é bom ser um portador da paz. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, viu? Mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Agir firme, se ensina ou não, né, com responsabilidade, mas evitando os conflitos, as contendas familiares, as brigas. Tem gente que arruma briga por qualquer coisinha, né? Não faça isso. Aprenda hoje com Abraão a entender que aquilo que Deus tem para você vai se cumprir na hora certa, no momento certo. Terceiro subtópico, do tópico 1, as escolhas de cada um. Ló, então, né, não buscou a direção de Deus, escolheu pela vista, levantou seus olhos, já que o seu tio tinha dado preferência, ele aceitou prontamente e olhou lá os campos mais verdes, mais bonitos, mais florescentes, as belezas da campina, né? E escolheu. Mas Abraão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Aparentemente, a terra que Ló escolheu era mais bonita, mas havia homens maus morando e residindo naquela terra que Ló não sabia disso. Mas quando nós estamos na direção de Deus, nós não podemos, muitas vezes, escolher apenas por aquilo que vemos, mas ter o discernimento do Espírito Santo é muito importante. Isso nos traz uma lição para nós hoje. As nossas escolhas não devem ser feitas apenas pela aparência, por vistas, né? Quantas pessoas estão escolhendo coisas que enxergam aparentemente ser o melhor, mas tem coisas muitas vezes ocultas que nós não estamos vendo e o nosso Deus sabe, conhece, sabe o que é melhor para nós. E essa escolha é uma lição para nós, né, sobre as nossas escolhas. Como tem sido pautadas as nossas escolhas? Temos orado?
Temos buscado a direção de Deus ou temos indo apenas pelo que as pessoas dizem, pelo que parece, né, pelas evidências? Temos ouvido muitas vezes vozes materialistas do consumismo e tantas outras coisas que têm surgido nesse período em que vivemos, pós-moderno, né? E muitas vezes é o prazer imediato, é o olhar que nos engana, né? Ser egocêntrico, pegar primeiro, prosperar o mais rápido possível. Muitas vezes estamos caindo em ciladas do inimigo, perdendo a nossa moral, o nosso caráter, a nossa credibilidade. Então é uma lição para nós, como têm sido as nossas escolhas. Não podemos querer outra consequência, né? Nós temos as escolhas, depois de escolhermos, as consequências virão, seja boas ou más. Amém? Temos também a questão aqui do segundo tópico agora, as consequências das escolhas. Vai aprofundar um pouquinho mais sobre as escolhas, né? E o primeiro subtópico trabalha aqui resultados da escolha de Abraão. As nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis, né? E aqui o comentarista traz sobre que Abraão estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências da sua submissão à vontade dele. Em breve, Abraão iria colher os frutos das suas escolhas. Depois que eles fizeram a separação, Ló escolheu pela vista, podemos dizer, uma escolha carnal. Abraão ficou na dependência de Deus, uma escolha espiritual. E aí foram ambos para seguir os seus caminhos, com seus pastores, né, com seus gado, com as suas famílias. E ali nós vemos que Deus se manifestou novamente para Abraão e confirmou a promessa que ele seria pai de uma grande nação. A grande promessa era essa, né? Que através da semente de Abraão, ele edificaria uma nação. Abraão já com a sua idade avançada, a sua esposa também, tiveram alguns percalços, né, pelo caminho, a sua fé balançou, mas eles alcançaram aquilo que Deus havia prometido. Nós vamos ver nas próximas lições o decorrer dessa história também, e é importante nós entendermos e confiarmos aquilo que Deus nos promete, Ele cumpre, independente do tempo. Eu trago aqui para você um subsídio sobre o tempo das promessas. Nós temos na Bíblia 4 tipos de promessas, né? Temos uma promessa imediata, que é aquela promessa que está lá em Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, uma promessa condicional. Você invocar o nome do Senhor aonde você estiver, imediatamente você será salvo, né? Jesus, através do Espírito Santo, vai entrar na sua vida, operar ali a justificação, redenção, remissão dos seus pecados, santificação instantânea, né? Posicional, e aí começa a santificação progressiva. Então, uma promessa imediata. Nós temos um segundo tipo de promessa, que é aquela que aconteceu lá em Lucas capítulo 24, 49 até Atos 2, que era: e eis que sobre vós envio do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É uma promessa que durou 10 dias. É uma promessa que durou um pouco tempo. 10 dias, e ela se cumpriu em Atos capítulos 2. Nós temos um terceiro tipo de promessa com relação ao seu tempo, que é a promessa justamente essa que nós estamos estudando. A promessa que Deus fez em Gênesis 15 para Abraão e se cumpriu em Gênesis 21. Durou 25 anos. Abraão tinha 75 anos de idade e com 100 anos ele foi pai, né? E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Essa é uma promessa que dura um bom tempo, 25 anos. Né? E temos uma promessa que durou ainda mais, né? Que dura muito tempo, que é a promessa que Deus fez a Calebe, lá em Números capítulo 14, versículo 24,
até se cumprir em Josué, capítulo 14, versículo 2. Durou 45 anos para que Caleb pegasse aquela terra que Deus havia prometido. Olha só, 4 tempos. Então entenda o tempo da promessa que Deus tem com você. Quem sabe você está aí há algum tempo já esperando alguma promessa que Deus te fez e está achando demora, está achando que Deus se esqueceu, de repente está em um desses tempos aqui. E é nesse tempo que Deus vai trabalhando em nós. É nesse tempo que Deus vai alicerçando a nossa fé, como fez com o pai da fé, Abraão. Deus foi trabalhando na vida dele. Amém? Vamos para o segundo subtópico. Trabalha aqui resultados da escolha de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida, olha só, por 4 reis, que o levaram cativo com sua família. Está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 12. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Escolheu a terra bonita, verdejante, mas havia homens maus ali naquela terra. Em um determinado tempo, 4 reis invadiram e levaram Ló prisioneiro, como também toda a sua família. E aqui o comentarista fala do arrependimento. Quantas vezes, quando vêm as consequências das nossas escolhas, vem também o nosso arrependimento. Por que eu não esperei? Por que eu não orei? Por que eu não dei ouvidos, muitas vezes, à minha esposa, ao meu esposo? Por que eu não tive buscar um conselho com alguém? E assim, tantas perguntas nós fazemos, né? De arrependimento nos momentos das consequências das nossas escolhas. Mas fica aqui essa lição para nós, tá bom? Para que você não se arrependa depois, ore antes. Para que você não chore depois, peça a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão, qualquer escolha. A escolha de Deus sempre vai ser a melhor. Por mais que no momento nós não entendemos, no momento nós não estamos vendo que é a melhor escolha, mas Deus conhece lá, Deus conhece o futuro, Deus conhece o que vai acontecer depois e nós não conhecemos. Amém? O terceiro subtópico do tópico 2 fala sobre a atitude de Abraão para com Ló. Quando Abraão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Olha só, o contexto é que a cidade onde Ló havia escolhido, 4 reis invadiram, levaram Ló e toda a sua família prisioneiro. E quando Abraão soube disso, e aqui é uma lição maravilhosa, né? A atitude de Abraão perante essa dificuldade que o seu sobrinho estava passando. Ele em nenhum momento pensou em dizer, ele que escolheu, ele poderia ter deixado eu escolher, ele poderia ter dado a prerrogativa de eu escolher primeiro, agora ele que sofre as consequências. Não, Ló juntou toda a sua família e foi atrás de Ló. Ou melhor, Abraão juntou toda a sua família, seus empregados e foi lutar contra os 4 reis que haviam levado o seu sobrinho. Isso é uma lição para nós, em não ter ressentimentos. Quantas pessoas, né, que têm desavenças, muitas vezes, dentro da família ou dentro da igreja, e de repente não resolve bem aquele problema e fica aquele ressentimento. Mas a gente vê um Abraão que tratou o problema quando ele surgiu pacificamente, né, sem exigir os seus direitos, né, e quando o seu sobrinho precisou dele, ele estava lá, pronto a defendê-lo, né, pronto a ajudá-lo. Isso é exemplo, é característica de uma pessoa que tem a sua fé em Cristo Jesus, uma pessoa que é realmente convertida, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Abraão pelejou em favor do seu sobrinho, libertou ele e todos os que foram levados cativos. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir.
precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo, viu? Isso é uma característica muito importante. Orar, pedir a direção de Deus e agir no momento certo. Ir na peleja, lutar também. E traz outra lição aqui para nós também. Como temos agido no meio da nossa família, como temos agido, temos buscado a pacificação da família, temos sido um bom exemplo, dando um bom testemunho, ou nós somos a causa dos conflitos, das brigas. Como vamos ganhar a nossa família para Jesus se eu sou o problema da família, se eu sou o que arrumo confusão? É algo para refletirmos, que possamos aprender com Abraão, a ser pacificadores, e quando alguém precisa de nós, lá estamos nós para ajudar, para estender a mão, para fazer uma boa ação, né? Além de vivermos e falarmos de paz, de amor, das coisas da palavra de Deus, nós temos que agir, ser exemplo também dentro da nossa família, do nosso trabalho, da nossa igreja. Amém? Terceiro tópico da nossa lição, caminhando já para o final, nós temos os altares erguidos por Abraão. E aqui o comentarista traz 4 altares, né? O primeiro, Abraão, um construtor de altares. Primeiro subtópico, fala, além de ser um homem de fé, de obediência, Abraão também era um adorador. Quando a gente fala em altar, a gente fala em adoração. Levantar altares é levantar adoração. Viver em comunhão, né? Ter intimidade com Deus. E nós vemos um Abraão que tinha uma fé inabalável, era obediente a Deus e também era um adorador. E a lição nos traz isso nesse terceiro tópico. Você tem sido adorador, independente da circunstância, dos momentos, das lutas, das dificuldades ou das vitórias, né? Você tem adorado a Deus, tem construído altares. Olha só, Abraão construiu o primeiro altar em Siquém. Siquém significa ombro, ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu, né? Ali Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Uma lição prática aqui desse primeiro altar, que significa ombro, Abraão tinha em Deus um ombro amigo. Isto mesmo. Ele recorria a Deus nas suas escolhas, né, nos seus momentos difíceis, nos seus momentos alegres. Ele tinha em Deus um ombro amigo. Isso é o que nós precisamos também. A quem você tem recorrido nos momentos da sua vida, nas circunstâncias da sua vida? Tem recorrido a Deus ou tem recorrido à internet, tem recorrido a amigos que muitas vezes não são crentes, né? Vamos aprender com Abraão a ter em Deus o nosso ombro amigo, altar em Siquém. O segundo altar Abraão construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. O segundo altar você tem construído um altar na casa de Deus? Você tem congregado? Aonde você congrega? Quem é o seu pastor? Quem é os seus irmãos? Qual é a sua igreja? Vivemos em tempos aí de relativismo da nossa fé e muitos dizendo que não precisam de igreja, né? Os desigrejados. Mas nós cremos que é importante termos um altar na igreja. Não apenas frequentar, ir na igreja, mas adorar a Deus na casa de Deus, como Abraão, né? Ser um adorador na casa de Deus. Você tem adorado a Deus na sua igreja, né? Tem chegado, prestado o seu culto de louvor, de adoração, ou apenas é uma pessoa que frequenta a igreja? Então, reflita sobre isso. O terceiro altar que Abraão realizou, um em Siquém, significa o ombro, Deus era o seu ombro amigo. Outro em Betel, significa casa de Deus, altar na igreja. Outro em Hebrom, que significa união. Depois que o seu sobrinho Ló separou-se dele,
tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união, né? Salmo 133, 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos permanecer no amor fraternal. Tem pessoas que dizem que são adoradores, que adoram, mas não têm união com seu irmão, com a sua família e querem construir altares, né? Um dos altares de Abraão era a união. E a gente vê isso na prática, ele procurando pacificar os conflitos, ele procurando sempre ser amigo do seu sobrinho, né? Então ele procurava ter a união com as pessoas que estavam à sua volta. E isso é um altar a Deus. Quando nós adoramos a Deus e nos relacionamos bem com as pessoas, nos damos bem com os nossos familiares, nos damos bem com os nossos colegas, por mais que pensem diferente de nós, por mais que tenham outra filosofia de vida, mas nós procuramos nos relacionar bem, nós estamos adorando a Deus. Amém? Nós estamos adorando a Deus e estamos prestando a nossa adoração a Deus, nos unindo com as pessoas, nos dando bem, nos relacionando com os vizinhos, procurando ser amigos dos vizinhos, para depois falar do amor de Jesus para eles. Como vamos falar de Jesus se nós não nos relacionarmos bem com as pessoas, né? Nosso tema aqui de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, em 2026, é evangelização, a chama não pode apagar. Como vamos evangelizar os nossos vizinhos, os nossos colegas, as pessoas que nos conhecem, se nós não tivermos união com elas, se nós não desenvolvermos esse altar da comunhão, do relacionamento fraternal, né? É importante entendermos isso. E o quarto altar de Abraão foi o altar construído em Moriá, o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar o filho da promessa, né? Deus havia pedido agora aquilo que Deus havia prometido, né? Isaac. Agora, Deus prova a fé do seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagina, Deus te faz uma promessa, depois de 25 anos, você até pensou que não ia se cumprir, Deus cumpre a promessa, e depois de alguns 15, 16 anos que tinha Isaac, Deus te pede a promessa, né? Deus não queria o filho de Abraão, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Deus queria ver aonde estava o coração de Abraão. Esse altar, né, esse altar no Moriá significa aquele altar que Deus nos prova, Deus nos pede aquilo que Ele nos deu, para ver se o seu coração está em Deus ou naquilo que você ganhou, ou na promessa, né? Então Abraão foi provado aqui, e esse altar significa um altar da provação, de colocarmos realmente aquilo que Deus nos deu no altar. Se Deus pedisse para você aquilo que tanto Ele te prometeu e já te deu, se Ele pedisse de volta, né, você estaria disposto a colocar no altar? Reflita sobre isso. Você estaria disposto a colocar na presença de Deus aquilo que Ele te deu? Tem gente que se apega tanto à promessa e esquece do dono da promessa. Então, era isso que significa construir um altar em Moriá. Deus providenciou, Deus mandou o cordeiro. Claro que Deus não se agrada de sacrifício de humanos, de pessoas. Era só para provar a fé do patriarca, e ele foi mais uma vez aprovado. Tanto é que quando Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? Abraão não gagueja, né? E diz, Deus proverá o cordeiro, meu filho. E ele diz também para o servo, nós vamos lá sacrificar ao Senhor e voltamos. Ou seja, ele tinha uma fé que ele ia voltar com Isaac, ou Deus iria ressuscitar Isaac, ou Deus não iria permitir, mas o patriarca estava com o coração voltado em Deus. Se Abraão é o pai da fé, Isaac podemos chamar que é o pai da obediência. Mesmo sendo um jovem, se deitou ali no altar, né? Viu seu pai preparando tudo, com certeza tinha força para fugir, para empurrar o seu pai, mas não fez.
porque entendia e confiava no Deus do seu pai. Então, Isaac nos demonstra aqui também o pai da obediência. Quantas lições extraímos dessa preciosa lição número 2 deste trimestre? Lições maravilhosas que você, professor, vai estar ministrando para os seus alunos e também todos nós estamos aprendendo aqui neste trimestre com os nossos pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó, tirando lições práticas para a nossa vida. Concluindo, como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus e em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construiu um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus, que assim como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Amém? Fica com essa lição guardada no seu coração e reflita sobre isso. Você tem adorado a Deus, independente da circunstância, independente dos momentos, independente da demora das promessas, construa altares e continue adorando ao Senhor. Deus abençoe, fique na paz, até a próxima lição, lição número 3. Não perca nenhuma lição deste trimestre e seja abençoado pelo Senhor. Eu lembro você também, compartilhe este vídeo, mande para os seus amigos, deixe seu comentário, seu like, é muito importante para nós. Fique na paz do Senhor.